sua postura política, você demonstra ser um extremista de esquerda. Se expressa muito bem e sempre atacando o governo, mas nunca considerando nada como suficientemente bom. Você já chegou a falar que a Marina Silva se parece muito com a Dilma e com o Aécio, ou considerar alguns métodos de governo. Eu lhe pergunto, não seria uma utopia achar que se pode começar do zero e mais viável você considerar as boas políticas públicas e trabalhar em cima delas? Como é o nome dele mesmo? Espera um pouquinho. Rafael de Lima. Rafael, eu acho que as utopias são importantes. Até porque, já disse um filósofo alemão chamado Ernst Bloch, que as utopias concretas, elas são possibilidades reais que ainda não se realizaram. Então eu acredito que a gente tem que lutar pelas utopias. E eu não acho que seja uma utopia no sentido de ser impossível de acontecer, porque muitas vezes a gente usa a palavra nesse sentido, com certeza foi isso que tu pensaste. Seja uma utopia nós mudarmos estruturalmente a política, a economia, nós construirmos um país que realmente atenda os interesses da maioria do povo. Eu criticar o governo não significa que eu não reconheça que existem alguns programas que são bons. Eu mesmo tenho dito que vou manter e aumentar os gastos com o Bolsa Família, por exemplo, que é um programa bom, porém insuficiente. Eu tenho dito que eu sou radical, né, e o PSOL é radical, não no sentido de ser intransigente, de não saber dialogar, mas no sentido de ir à raiz dos problemas, de não se contentar apenas com paliativos, mas querer mudar estruturalmente essa injustiça que nós temos no Brasil. E por falar em mudança, tem aqui uma pergunta do Gildésio do Nascimento de Brasília. Ele quer saber como a candidata governará o país, se eleita, sem uma representatividade expressiva na Câmara e no Senado, e sem se misturar, nas palavras dele, com o fisiologismo da velha política brasileira, do dando é que se recebe. Ótima pergunta, Gildésio. Eu vejo que os governos que se sucederam, eles precisam recorrer a esse tipo de balcão de negócios no Congresso Nacional, como foi o próprio Mensalão, como foi o Fernando Henrique comprando votos para sua reeleição, como é esse toma lá da cá de cargos, emendas parlamentares, porque as propostas que eles apresentam para o Congresso são propostas que não têm apoio popular. Por exemplo, a própria reforma da Previdência, que foi um estopim do Mensalão. Havia uma greve dos servidores públicos do Brasil contra a reforma da Previdência. Todo mundo sabia que era uma injustiça obrigar os aposentados a continuar contribuindo para o INSS. Então, não havia como o governo recorrer para o apoio popular, para a mobilização. E eu fui deputado durante 8 anos na Câmara Federal e 8 anos na Assembleia Legislativa do meu estado, e pude perceber como faz diferença quando existe uma pressão popular. Seja uma mobilização gigantesca, como foi junho de 2013, que nós vimos que os políticos tremeram com toda aquela mobilização nacional, seja simplesmente encher as galerias do plenário da Câmara, seja uma mobilização através das redes sociais, da internet, muda a correlação de forças dentro do Congresso. Tá? Então eu governaria assim, me apoiando na mobilização, na pressão popular, porque eu vou governar a favor do povo. Então as mudanças que eu vou propor na legislação serão mudanças que vão ter apoio e respaldo popular. O candidato Ricardo Barros, do Rio de Janeiro, também enviou uma pergunta em vídeo. Luciana, sou Ricardo, empreendedor carioca aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Queria te perguntar, faz sentido um empresário, um jovem empresário, votar num governo socialista? Olha, Ricardo, faz sentido, sim. Se tu és um pequeno empresário ou mesmo um médio empresário, tu sabes muito bem das dificuldades que tu enfrenta no nosso sistema tributário, por exemplo, e para conseguir um financiamento. O BNDES, para se ter uma ideia, tanto nos governos tucanos quanto nos governos do PT, o BNDES, ao invés de apoiar empreendedores como tu, pequenos que estão se esforçando, começando, tem concentrado mais de 60% dos seus recursos para financiar 12 grandes grupos econômicos, como a Friboi, por exemplo, que é uma grande empresa que recebeu 7 bilhões do BNDES para comprar pequenos frigoríficos, concentrar ainda mais o mercado e posteriormente, inclusive, aumentar os preços, com certeza, dos produtos.
Então, os pequenos empresários, os médios empresários têm sido vítimas de um modelo econômico que é extremamente concentrador, que não dá oportunidade para os pequenos. A tributação, por exemplo, sobre as empresas é muito injusta. Por quê? Porque os bancos, que são os que mais lucram, inclusive os bancos anunciaram um aumento dos seus lucros no segundo trimestre de 2014, mesmo com uma crise econômica, com certeza a tua empresa está sentindo os efeitos da crise, dessa recessão que o Brasil já entrou, mas os bancos não sentem, estão lucrando, inclusive aumentando os seus lucros. Por quê? Porque a economia protege o setor financeiro, prejudica o setor produtivo, e o sistema tributário protege aqueles que são os financiarizados, né? Que é justamente esse setor bancário, o setor da especulação, então, e que não ajuda a economia a se desenvolver. Que a senhora não é contra totalmente as empresas, não é totalmente contra a livre iniciativa nem a propriedade privada. Não, eu tenho uma ideologia socialista. Eu luto por um país, por um mundo em que a lógica do lucro não se sobreponha à lógica do bem-estar do ser humano. Mas é evidente que o socialismo não se faz por decreto, e muito menos por uma eleição presidencial, né? Então, a minha proposta, o meu programa econômico para o Brasil, nesse momento de transição em que nós poderíamos vencer a eleição e iniciar a construção de uma nova economia, ela não é em absoluto contrária aos interesses dos pequenos e dos médios empresários. Ao contrário, o que é contrário aos interesses dos pequenos e dos médios é esse capitalismo monopolista e concentrador que faz com que apenas grandes grupos consigam sobreviver. Mas o discurso do pessoal, inclusive no programa de governo, fala muito em rechaçar conciliação de classes, em adotar lado, ou seja, defender a luta dos trabalhadores contra os empresários. Esse discurso assim tão de polarizar, né, defender um lado contra o outro, não afasta, não deve afastar justamente esse grupo de empresários ou jovens que querem ser grandes empresários no futuro? Depende, quando as pessoas não compreendem exatamente o que nós queremos dizer com ter lado. Porque o que ocorre é que uma economia do país, ela precisa ser estruturada para o desenvolvimento pleno dos interesses do povo. Hoje nós temos uma economia que é estruturada para simplesmente assegurar o lucro a grandes grupos econômicos e aos bancos. Então, evidentemente que nós queremos mudar essa lógica, e é nesse sentido que é preciso ter lado. A política econômica vai favorecer os bancos ou as famílias que estão endividadas? Vai favorecer os interesses das grandes corporações capitalistas ou os interesses dos trabalhadores? Os pequenos empresários ficam nesse meio, né? E ficam muitas vezes prensados por uma carga tributária injusta e por uma política monopolista, concentradora, que não dá oportunidade para eles se desenvolverem e apenas concentra cada vez mais a riqueza nas mãos de poucos. É incrível, mas nós temos 15 famílias no Brasil, apenas 15, que são as donas dos grandes grupos econômicos, que detêm uma riqueza equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano. São 240 bilhões de reais nas mãos de 15 famílias. Esse é o capitalismo que nós combatemos.